Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos refletir na palavra lida em nosso culto do Salmo de número 90, versículos 1 a 12. Como a vida voa rápido, a relva murcha no calor do verão, as folhas caem e são levadas pelo vento no outono. As árvores ficam desfolhadas no inverno. Ainda mais doloroso é ficar diante de um caixão e fitar um corpo sem vida, ou olhar em um espelho e ver que a idade roubou a juventude e a energia. No entanto, na primavera as flores desabrocham e a relva fica verde. O túmulo está vazio na manhã da Páscoa. Jesus ressuscitou, Deus teve compaixão de nós e nos deu a vida eterna em Cristo. Estas são palavras da Bíblia de Estudo da Reforma, falando sobre o texto do Salmo de hoje, do Salmo de número 90, Salmo esse escrito por Moisés, grande líder do povo de Israel, e uma figura tão importante para todo o povo de Deus, do passado, do presente e também do futuro. Por isso eu quero hoje, neste último culto do ano, refletir, olhar um pouquinho no que o Salmo nos traz e ver o que ele tem para nos dizer. O salmista inicia dizendo assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Na tradução de Almeida, a que a gente usava antigamente, dizia: tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E não à toa, cantamos o hino Refúgio e Fortaleza, e lá temos a figura de um castelo, de um refúgio, de uma fortificação. E isso nós temos que entender e olhar e pensar. Podemos fazer esta afirmação? Podemos dizer que sim, o Senhor tem sido o nosso refúgio? Será que nós procuramos refúgio e proteção no Senhor? Ou apenas interessadamente vamos ao encontro de Deus para alguma coisa? É muito interessante lembrarmos o autor do texto bíblico deste salmo, Moisés, libertador do povo de Israel, aquele que conduziu o povo no deserto por 40 anos, também desobedeceu ao Senhor em algum momento, duvidou dele, mas a sua fé sempre foi mostrada como uma fé firme, apontando para a certeza das promessas de Deus, a ponto dele escrever: tu tens sido o nosso refúgio. Por isso é importante nós lembrarmos que o Senhor foi o nosso refúgio durante todo este ano que está terminando. Nós pudemos buscar a proteção no Senhor em diversos momentos da nossa vida, principalmente quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós reconhecemos que nós merecemos a condenação eterna, que se nós morrermos sem o auxílio e sem a proteção de Deus, nós vamos para o inferno. Logo, ao reconhecer isso, eu quero correr para o refúgio do Senhor, não interessadamente, mas arrependido, confiante, como o salmista aqui colocou: tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Por isso nós temos que olhar e ver quantas vezes, infelizmente, nós menosprezamos esse refúgio. Quantas vezes nós achamos que é melhor estar sem o Senhor do que estar com Ele? Essa semana eu vi uma frase na internet, compartilhei na minha rede social, uma postagem do pastor Erildo Maier, colega do Seminário de São Paulo, e a frase diz assim: quando a igreja se torna opcional para os pais,
ela se torna desnecessária para os filhos. Quando os pais acham que a igreja é algo opcional, não é o seu refúgio, ela se torna desnecessária para os filhos. Igreja, e a igreja aqui não é igreja templo, não é a construção igreja, é a confiança em Deus. É onde Deus se apresenta a nós na sua palavra, no sacramento da ceia, aonde Ele está presente verdadeiramente conosco, onde nós temos uma comunhão íntima com Ele, onde ensinamos nossos filhos como é importante a comunhão com o Senhor, pois Ele é o nosso refúgio de geração em geração. E então nós ouvimos o profeta Isaías falando da parte do Senhor para o povo de Israel, pois são gente rebelde, pessoas mentirosas, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões, e dizem aos profetas, não nos anunciem a verdade. Inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora, parem de nos amolar. Não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Quantas vezes, talvez, nós não ouvimos pessoas dizendo, eu não quero saber de Deus. Ah, pai, para de me amolar com isso. Ô, mãe, para com isso. Para que ficar falando o tempo todo de Deus? Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente em toda e qualquer situação. E nós temos que reconhecer isto diariamente. E temos que falar isto diariamente. Igreja, comunhão com o Senhor não é opcional. Comunhão com o Senhor é resposta daquele que é convertido. Ele quer estar na presença do Senhor. Faça chuva, faça sol. Seja dia 30 ou dia 31 de dezembro. Ele quer estar com o Senhor, pois o Senhor é a razão da sua vida. Ele é o seu perdão. E o apóstolo Paulo maravilhosamente falou, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus não nos deixa de amar. Nós não conseguimos dizer, Deus não me ama. Deus me ama em Cristo e me ama muito. Ama-nos muito, a ponto de vir a este mundo, nascer, como nós celebramos há uma semana, carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz do Calvário. E Ele nos dá o privilégio de poder anunciar isso para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Vejam que maravilha é ser um filho do Senhor, ser um cristão, é anunciar a sua palavra, é se alegrar com a sua comunhão, com o seu perdão. Mas o Salmo, ele diz mais coisas. O salmista continua dizendo assim, antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes, tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Esses versículos aqui podemos enxergar a soberania de Deus. Deus é o Criador. Antes do mundo existir, antes de a matéria ser criada, Deus já existia. E nós não conseguimos explicar isso, ninguém consegue explicar isso. Mas nós cremos nisso. Cremos porque o Senhor botou isso no nosso coração. Nós não cremos nisso porque somos inteligentes, somos espertos, porque nós batemos muita cabeça nas dificuldades e então achamos este caminho como o melhor. Não, nós cremos nisso porque o Senhor colocou em nosso coração, através do batismo e através da sua palavra. Nós confiamos que Ele é
o Criador do universo, Criador de tudo. Ele é eterno. Ele já existia no passado, Ele existe no presente e Ele vai existir no futuro. Nada disso vai mudar, porque Deus é imutável. Também o salmista diz que nós vamos voltar ao pó, aqui fazendo a referência de que nós somos criados do pó. E aqui uma frase importante sempre a lembrar: Deus é Deus, nós não somos. Por isso, quando nós queremos questionar a Deus, quando nós queremos até nos considerar mais importantes do que Deus, temos que relembrar que Ele é Deus, não nós. Depois é dito, diante de ti 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos, como o dia de ontem que passou. Lembramos o que comemos ontem? Provavelmente. Lembramos o que comemos no início deste ano, que está terminando? Talvez a comida da virada do ano nós vamos lembrar. Já do dia 2, 3, 4, já fica mais difícil. E se voltarmos 2, 3, 4 anos? Até aquele que tem a memória mais afiada vai ter dificuldade. Imaginem os nossos pecados. Imaginem quantas vezes nós transgredimos a palavra de Deus. E para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor lembra tudo, o Senhor sabe de tudo na nossa vida. E Ele em Cristo perdoa tudo. Deus é o soberano na nossa vida. E nós temos que lembrar isso. E então o salmista agora traz coisas importantes que nós devemos lembrar diariamente e lembrar principalmente para aqueles que não querem saber de Deus, para aqueles que querem estar longe do Senhor. Nos versículos 5 e 6 diz assim: Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho, são como a erva que brota da manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Isso mostra a brevidade da nossa vida. Nós não vivemos para sempre. Somos como a flor. Pequenininha, cresce, nasce, brota, fica grande, abre a flor, e daqui a pouco já murcha, já morre, e já precisa vir outra flor para o lugar dela. Algumas ainda soltam as sementes, e dessas sementes vêm novas flores. Como nós, família. Da minha semente veio os meus filhos. Provavelmente da semente deles vão vir outros, e assim por diante. Mas aquela flor que não soltar semente, não vai vir outra flor. Mas a nossa vida é breve, e nós temos que reconhecer isso. Depois o salmista, ele aponta para uma das coisas mais tensas que nós temos na nossa vida. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. A realidade do pecado em nossa vida. Nós somos pecadores. E não conseguimos esconder os nossos pecados de Deus. Podemos esconder, podemos ocultar das pessoas ao nosso redor. Podemos fingir que nada aconteceu. Podemos ser hipócritas e vivermos assim. Mas do Senhor não podemos esconder o pecado. Ele conhece os pecados mais secretos do nosso coração. E isso nos destrói, isso nos machuca também. Porque não podemos ter a consciência tranquila se depender de nossas atitudes. Porque sempre vai ter alguém que vai saber. Então o salmista continua a sua escrita, e ele volta ao tema da brevidade da vida. Ele diz: de repente os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos, os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos.
como a nossa vida é breve. Muitas vezes nós não lembramos, terceira e quarta geração que nos antecedeu, falando aí de 200 anos antes de nós não lembramos. Temos que ficar buscando informações que talvez não vamos encontrar. Quem foram os nossos antepassados? Como que eles viveram? O que eles fizeram? Será que daqui 100 anos vão lembrar de nós? Será que nós vamos ser importantes para alguém? Será que nós vamos viver bastante tempo? Alguns aqui já passaram dos 60, dos 70 anos, né? Estão passando aí a previsão bíblica. Mas uma coisa é realidade. Esses anos além só trazem canseira e aflições. O nosso corpo fica adoecido, nossas juntas começam a doer. É raro o dia em que acordamos tranquilos, saudáveis, e podemos dizer, hoje eu não estou sentindo nada. Às vezes, já com 40, esta já é uma realidade que nós estamos sofrendo, por causa de todo o peso, toda a pressão em nossos dias. E então nós temos que voltar os nossos olhos lá no início do texto. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Tu sempre tens sido esse nosso refúgio. Mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, mesmo que nós estejamos sofrendo, Tu és o nosso refúgio. Temos que nos apegar a Ti, temos que confiar no Teu amor, senão a nossa vida vai ser uma vida de aflição, uma vida de desamparo, uma vida de falta de confiança, falta de esperança. Penúltimo versículo de hoje são perguntas. Perguntas que talvez podemos fazer. Quem já sentiu o grande poder da ira de Deus? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Será que nós já experimentamos o grande poder da ira de Deus? E a ira de Deus leva para a condenação eterna. A ira de Deus leva para o inferno. Sem Cristo nós vivemos nisso. Sem Cristo nós estamos condenados. Nós vivemos amedrontados. Mas com Cristo nós estamos perdoados. Talvez podemos dizer que estas perguntas para nós, elas se respondem automaticamente. Principalmente a segunda. Quem conhece o medo que o teu furor produz? Somente aquele que está longe do Senhor. Somente aquele que não confia em Deus conhece o medo. Porque nós não temos mais medo. Nós não temos medo da ira de Deus. Porque Cristo morreu por nós na cruz. Cristo nos salvou. Cristo nos perdoou. E isto é maravilhoso. Isto é confortador. Isto é libertador. De novo cito o apóstolo Paulo. O que poderá nos separar do amor de Deus? Nada. Por isso, se nada pode nos separar do amor de Deus, por que eu não quero estar na sua comunhão? Porque às vezes eu dou ouvidos aos inimigos de Deus. E se são inimigos de Deus, automaticamente são nossos inimigos também, porque nós pertencemos a Deus. E os inimigos de Deus são o diabo, o mundo pecaminoso e a nossa natureza corrompida. Elas querem nos afastar de Deus. Elas querem dizer, olha, se você não fizer isso ou aquilo, Deus não vai gostar. Deus nos ama, Deus nos perdoou. E toda a nossa vida tem que ser uma vida de resposta a Deus. Uma vida resumida no último versículo de hoje.
Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Quando chega-se o fim do ano e vemos as retrospectivas, vemos quantas pessoas Deus chamou desta vida, pessoas famosas, apareceram no noticiário, algumas jovens, e aí nós pensamos, nossa, morreu na flor da idade, morreu tão jovem, tinha tanto ainda a oferecer para o mundo. E aí, muitas pessoas dizem, nós temos que aproveitar a vida, temos que fazer tudo o que nos der na telha, temos que viver a nossa vida ao máximo, porque não sabemos o dia de amanhã. Neste mundo não sabemos o dia de amanhã, mas o cristão sabe do seu amanhã. O cristão sabe que em Cristo ele tem a eternidade garantida. Por isso ele quer viver aqui nesse mundo da mesma maneira que ele vai viver lá, apegado a Deus, confiante em Deus, não de forma opcional no seu relacionamento com Deus, mas em íntima comunhão com o Senhor, com o seu Senhor, o seu Salvador. Por isso, essas palavras são importantes. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida. E até poderíamos fazer a pergunta, quantos dias nós já trabalhamos? Quantos dias nós já fomos na escola? Um ano letivo tem aproximadamente 200 dias, né? Um ano letivo escolar, 200 e pouquinhos dias, multiplicando aí por 8, aí vai para uns 1.600 dias, isso? É mais ou menos, 1.600 dias de aula, só até a 8ª série, 9º ano, né, agora. Depois mais 3 anos, aí vai mais para a faculdade, mais um estudo aqui, mais um estudo ali. Pessoas adoram estudar, tem alguns, outros com o seu trabalho, 20, 30 anos trabalhando, e às vezes nós pensamos que nós temos 52 finais de semana em média, e 52 dias no ano vir na igreja é muita coisa. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida e que nós possamos aproveitá-los da melhor maneira, que tenhamos um coração sábio. Deus não quer que nós vivamos na igreja, mas Ele nos quer próximos dEle, em comunhão com Ele, para anunciarmos para as pessoas que convivem conosco do seu amor, da sua graça, do seu perdão. Não algo opcional também, que eu posso ou não posso falar. Nós até cantamos isso, né? Eu vou querer anunciar para as pessoas, eu vou querer falar que nada nos separa do amor de Deus. Por isso, ao findar mais um ano, ainda temos um dia, mas ao chegar ao fim este ano de 2023, que nós reconheçamos que o Senhor foi o nosso refúgio. Deus nos protegeu o ano inteiro, a ponto de nós podermos estar hoje aqui, confessando os nossos pecados, pedindo perdão a Ele, desejando que o próximo ano esteja entregue nas mãos do Senhor, para que seja um ano abençoado, um ano onde a sua palavra esteja viva no meu coração, no coração de cada um de vocês, no coração dos nossos familiares e amigos, para que todos nós possamos desfrutar do amor de Deus que é nosso por Cristo. Isto é ter um coração sábio. Isto é aproveitar da melhor maneira os dias poucos da sua vida, sejam 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, tanto faz o número. Eles não vão deixar de ser poucos comparados com a eternidade. E a nossa vida aqui, Deus quer que vivamos unidos a Cristo. E como diz o lema da nossa igreja, confirmados na fé em Cristo.
confirmados em Cristo como nosso Salvador, apegados a Ele como nosso refúgio, como a nossa fortaleza. Não aquele que nós vamos por interesse, mas aquele que nós vamos para nos proteger. Assim como uma galinha protege os seus filhotinhos com as suas asas, Deus, da mesma maneira, coloca as suas asas sobre nós, para que nós nos sintamos protegidos. E assim o fomos neste ano, e assim nós confiamos que seremos no próximo ano. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que todos nós tenhamos um ano abençoado, protegidos pelo Senhor, confiantes no seu amor, na sua graça e no seu perdão. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.